Podcast Juntos e misturados. E olha quem chegou novamente, somos nós, o podcast Juntos e Misturados. E desta vez para falar de um assunto que é a vida virtual. Todos nós já passamos por essa fase e estamos passando atualmente com essa pandemia, que é viver em meio à tecnologia. Hi, Bebitos! E para quem não conhece, muito prazer, eu sou Catarina Barreto. Eu sou Caio Otávio. E eu sou a Érica Mourão. E onde você pode nos encontrar? O YouTube, o Web Pedagogia, o Instagram, @webpedagogia_oficial. Temos o Twitter, o Web_Pedagogia, o Facebook, o Web Pedagogia. E o nosso e-mail, o webeducação.fbn@gmail.com. E para você que se sentiu interessado, nossas redes sociais abrangem vários assuntos interessantes. Então, por favor, visite-nos. E hoje temos uma convidada mais que especial, uma pessoa com currículo extenso por este mundo da pedagogia, do jornalismo e em outras áreas. E uma pessoa que também tem uma voz irreconhecível, uma voz marcante. O nome dela é Carla Santos. Olha, gostei muito dessa apresentação, viu? Tudo bom? É muito bom estar aqui. Um prazer estar com vocês aqui no podcast da Web Pedagogia. Tenho acompanhado vocês e fico muito feliz de saber que os nossos pedagogos, né, entraram aí nas redes sociais, assim, né, avançando, lembrando que a comunicação ela é tão importante para a nossa área, né, de pedagogia. Falando um pouquinho do meu currículo, né, eu sou jornalista, sou pedagoga, né, tenho a minha especialização também como psicopedagogia, psicomotricidade, gestão escolar e assessoria de comunicação e mídias digitais. Muito bom estar aqui, tá bom? E para iniciarmos nosso podcast, vamos falar sobre um assunto que é as primeiras experiências. Todos nós tivemos, quando criança, quando adolescente, a primeira experiência no mundo virtual, tanto por telefone como pela internet. Como foi para a senhora, professora Carla Santos, sua primeira experiência? Pensa bem, a minha primeira experiência, vamos falar que eu comecei como jornalista. Embora não tivesse ainda a minha formação, eu comecei ainda com a fita cassete no rádio. Lembram da fita cassete? Você Sim. Coloca a fita, bota a música, tira a música. Peraí, já estou voltando, bom dia, ouvinte. E muda a música, e volta a música. E enrola o ouvinte numa boa, para ele poder. Depois veio o MD, né? A gente começou a trabalhar com o MD, achei o máximo. Meu Deus, um cartãozinho que tem todas as músicas e eu vou selecionando, mas também era um processo manual. E aí veio o web rádio, né, que são programas onde nós temos dentro desse programa de internet toda uma vasta, né, assim, de músicas, da hora certa, de notícias. Então aí foi quando eu comecei a ter essa primeira experiência com a internet, né, os computadores. Pensa, na minha época eu sou da geração... Qual geração que eu sou, hein, gente? Ai, eu vou nem falar. XYZ, descubram, tá aí. Meu Deus! Vocês que se virem, lutem para descobrir qual é a minha geração. Tá bom? É verdade. Pois é, então a minha primeira experiência foi mesmo no rádio, que foi onde eu passei a maior parte do início da minha profissão, né? Então o rádio ele também foi crescendo com as novas tecnologias. E aí essa experiência veio automaticamente, naturalmente, onde nós fomos conhecendo, lembra? Aí veio o Orkut, né? Só que era mais para postar foto, conversar. Vocês lembram do Orkut? Eu Não tive faça Orkut. Eu me sentir na geração X, por favor, sozinha. E aí depois veio o boom, né? O Facebook, o YouTube, Instagram. O boom é o boom, né? Para mim foi um boom. Ah, sim! O boom do momento. Ah, tá. E aí eu fui começando a também, né, me aprimorar, aperfeiçoar, aprender, né? Eu venho de uma geração onde tudo para mim era através dos livros, né? Se você quisesse fazer uma pesquisa, você tinha que ir para o livro, para o dicionário, para uma leitura, para o jornal impresso, né? Tanto que quando eu comecei minha carreira antes do rádio, eu trabalhei no jornal impresso e era aquela coisa de escrever mesmo, não tinha computadores, né? Então eu ainda usei a máquina de escrever, depois veio aquele computador a gente chama do bundão, né? Posso dizer assim, bem grandão.
Oh, meu Deus. É. Todo mundo entendeu? Se eu tentasse explicar, ninguém ia entender. E aí nós fomos aprimorando e conhecendo. E esse crescimento veio junto com o jornalismo também, né? Hoje você trabalha com as redes sociais, né? Você trabalha com tudo. Hoje eu tenho acesso a tudo. Eu consigo fazer o meu trabalho. Hoje eu sou assessora de comunicação, né, do governo. E eu consigo fazer o meu trabalho do meu celular. Eu escrevo, eu posto, eu respondo, eu crio, eu faço programa de vídeo, eu entro ao vivo. Então, tudo isso a gente faz através do celular, né? Não importa o tamanho do celular, não importa, mas se ele tem uma boa internet, a tecnologia ela está aí. Hoje você pesquisa tudo pelo Google, né? Quando a gente começar a falar da geração, que eu sei que nós vamos entrar nesse tema, né? Hoje as nossas crianças são crianças tecnológicas, né? Diferente da minha época, a gente não pode comparar esse crescimento, né? Por exemplo, quando na minha época, né? Eu sou da geração X, né? Na minha época, o que era trabalhado era a questão, né? Defender os direitos, era uma geração responsável pela competição entre produtos, marcas diferentes, né? Existia uma competição entre tudo, né? Esqueceram, se preocuparam em fazer carreira no mercado. Nós vimos surgir a internet, como eu comecei aqui contando para vocês, o computador, o e-mail, o celular e outras inovações que hoje nós utilizamos no nosso benefício, não só como jornalista, mas principalmente como pedagogo e pedagoga, né? Professores. Hoje, os professores que conseguem associar o seu passado com esse presente, né, consegue fazer com que esse aluno, né, se torne mais interessante a aula, esse aluno consiga captar melhor aquilo que você tem para oferecer. Bom, eu venho de uma família assim bastante ligada à tecnologia, né? A gente sempre teve muita ligação, porque quando surgiu o primeiro telefone, que era telefone, acho que era de fio, né? De escada, faziam, a gente teve. Então a gente foi o primeiro da rua, os primeiros moradores da rua a ter o telefone. Nessa fase eu cresci no meio da tecnologia, que no caso eu sou da geração Z. Eu percebi, em 2006, eu percebi que você é da geração Z, Caio. Eu tive o meu primeiro celular em 2006, né? Basicamente eu tinha 6 anos. E eu já tive curiosidade total de querer mexer em todos os lados, todas as formas. Baixei aplicativo, baixei os mods, né, que chamavam, papel de parede mudei a textura, mudei o layout e fui tendo várias experiências conforme os tempos foram passando com notebooks e demais produtos tecnológicos. Eu sou já da geração da geração Z. Me buguei toda. Eu já nasci nos anos 2000, então já nasci na era tecnológica. E eu também, minha família, que nem a do Caio, sempre foi ligado à tecnologia. Meu avô sempre gostou de ter telefone, tudo novo, tudo que ele via de novo, ele gostava de comprar, até hoje. E meu primeiro celular que eu tive foi com 8 anos de idade. Eu não tive Orkut porque eu era muito novinha pra ter Orkut. Minha mãe não deixava eu ter Orkut. A minha irmã ficava mexendo no Orkut dela. Mas desde quando eu lembro que eu fazia trabalho, às vezes a gente ia no computador que tinha aqui em casa, a gente pesquisava como fazer. Isso já é totalmente diferente como das gerações anteriores. Aí depois veio o Facebook. Meu primeiro Facebook eu tive, mas a minha mãe e a minha tia tinham uma senha justamente para ver, porque eu tinha uns 12 anos. Eu lembro que eu nem mexia, que eu não gostava. Elas ficavam mexendo por mim. E simplificou muito, né, também no decorrer, né? Porque no caso de mim e da Catarina, a gente tinha a oportunidade de pesquisar os nossos trabalhos Exatamente. na internet. Eu quero dizer assim, que essa diferença, né, se você, por exemplo, alguns alunos, vocês que são da geração Z, vocês conseguiram utilizar essas novas tecnologias, né, que vocês tiveram essa oportunidade a favor. Mas, infelizmente, se nós formos falar, nem todo mundo utiliza essa tecnologia a favor. Na minha época, como eu falei para vocês, nós não tínhamos isso. Então, se eu não fosse em um livro pesquisar, se eu não fosse para a biblioteca saber o que a professora perguntou, quem era aquele cara que ela estava falando na sala de aula, o que era aquela
sobre aquela equação. Se eu não fosse para os livros, eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei, aprender o que eu aprendi, porque eu sempre fui muito curiosa. Mas a gente vê hoje também, a geração Z também trouxe uma coisa, se a gente está falando dos alunos, né, além dos desafios, ela também trouxe uma coisa negativa, que é justamente a acomodação. Os alunos estão muito acomodados. E com isso vem o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E eu tive, assim, o meu tio sempre falava para mim, durante esse meu período de escola, que eu tive muita sorte, porque na época dele, ele tinha que ir para a biblioteca ou para algum local pesquisar mesmo realmente desse livros. Jeito. E eu também peguei a época da cartolina, né? Que a gente não podia imprimir, né? Tinha que ter dinheiro para poder ir na lan house e pagar. Então, eu recortava todos os meus livros dele, né? Também, na época de estudante. Recortava todo o livro dele para poder fazer meus trabalhos de cartolina, né? De apresentação, de sala de aula. Então, entre aspas, eu peguei, assim, mais ou menos os dois lados. É porque, assim, eu sempre falo que na geração Z existem várias classes, né, Caio? Aquela que, como você tinha um acesso, mas você não tinha, como é que se diz, recursos para poder fazer o que essa tecnologia te trazia, ou imprimir o tempo todo, né? Então, você também pegou um pouquinho do que nós aprendemos na geração X, que é o colar, né? O colocar na cartolina, o escrever, né? Agora, existe a geração Z que teve todas as oportunidades, conseguir ir na lan house, ou o pai e a mãe já tinham essas tecnologias em casa, conseguir essa impressão. Então, existem, na minha época, na época da geração Z, existem várias etapas, né, que a gente precisa respeitar e entender também. E falando também nisso, eu lembro num trabalho que eu fiz no 5º ano, que a professora queria que a gente fizesse uma galáxia. Aí fui eu e minha melhor amiga, que era minha vizinha. A gente fez, ficou muito lindo. Só que a professora deu oportunidade. A gente pôde fazer ou na cartolina ou no papel ao máximo. Aí quando a gente entregou, eu e ela, a gente era a única que tinha todas as figuras impressas, algumas crianças tinham desenhado, a outra tinha pegado em livros, e eu e ela... Exatamente. A gente sempre fez nossos trabalhos impressos e a gente pôde perceber que algumas crianças não tinham. Eu lembro também que com 11 anos eu tinha o celular touchscreen e eu era a bambambam da sala, que quase nenhuma criança tinha um celular. Então, naquela entendeu essas etapas? Quando a gente fala de geração Z, a gente fala dessas etapas, né? É a Catarina que está falando, né? Sou eu mesma. A etapa do Caio, da Catarina, né? Da Érica. A minha, na geração X, né? Alguns tinham mais condições de ter aula particular. Eu não, eu tinha que chegar em casa, eu tinha que arrumar casa, eu tinha que ajudar a mamãe, minha mãe era costureira. E era uma época onde, pensa, a minha mãe nunca sentou comigo para ensinar um trabalho, porque ela não podia, não tinha tempo e ela não sabia. A oportunidade que eu tive, a minha mãe não teve, entendeu? Então, essa questão é aquilo que eu falei para vocês, sou uma geração que quis entrar no mercado de trabalho, crescer. Hoje está tudo muito mais fácil, né? Hoje você consegue fazer tudo de casa, né? Tanto que hoje, como jornalista, eu trabalho home office. Né? O que é home office naquela época? Quando você conseguiria trabalhar como jornalista dentro de casa? Né? Você tem que sair para pesquisar, para ter informações, para escrever uma matéria. Você tinha que ir em loco para saber o que estava acontecendo. Hoje, se bobear, o crime aconteceu aqui e você já está sabendo na mesma hora, já está sendo filmado, já está sendo... Né, já está sendo divulgado, já tem até matéria escrita, já tem imagens, já tem foto. Então, essa diferença é uma diferença bem grande, mas que nós precisamos respeitar todas as gerações, principalmente para o curso de pedagogia, para os nossos futuros professores, que nós possamos, não só como alunos, mas como professores, respeitar essas gerações, respeitar e saber de que forma eu posso passar para essa criança e incentivá-la a querer saber mais, né? Porque a gente às vezes vê os professores alguns ficam enrolados. Meu Deus, como é que eu vou fazer? O aluno sabe mexer no celular melhor que eu. Quantas vezes nós ouvimos isso, né?
ele sabe mexer melhor que eu, ele sabe pesquisar melhor que eu. Então, a gente precisa hoje, né? Hoje o novo professor, ele precisa entender que esses são os maiores desafios. Tentar equilibrar o uso da tecnologia com o desenvolvimento educacional, né? Mas é necessário que ele haja de uma forma criativa e analítica, né? Levando para a sala de aula ferramentas aliadas que possam engajar, estimular o interesse dessa criança, levando todas as considerações da geração Z, que é uma geração tecnológica, que eu digo assim, né? E só assim, complementando do que todos vocês falaram, se a gente, professora Carla, se formos prestar atenção, eu não sou assim tão nova, mas também não sou tão velha. Eu não sou mas velha, jamais a década velha, assim, jamais, que isso, nós somos novíssimas. Então, assim, porque eles nasceram agora na década de 90, né? Então, o começo daqui da década de 90, a tecnologia, ela já existia. Sempre, assim, já existia. Mas não era, acesso, vamos dizer assim... assim, vamos dizer assim, a gente não tinha aquele acesso direto. Devido até mesmo às possibilidades controversas, alguns podiam, outros não. E tudo isso, né, que foi se desenvolvendo e que hoje a gente vê que um bebê, muitas das vezes, passa... uma vez foi discutido na sala de aula, foi até na aula do professor de psicologia, a influência, né, de um celular, até mesmo para uma criança, para entretê-la, ouvir uma música, ouvir aquelas brincadeiras dinâmicas e tudo. Então, assim, né, como tem essa influência. Mas, só mudando um pouquinho do assunto, tem um canal de um YouTube, Diogo Almeida. Não sei se pode citar, qualquer coisa, corta. Que ele fala muito sobre a vida de um professor de um lado humorístico, a respeito mesmo dessa área da tecnologia dentro da área educação atual. E como vocês falaram, tem algumas pessoas que não sabem se interagir usando a tecnologia e há outros que já se adaptaram e aceitaram. E a senhora tem alguma experiência engraçada, assim, dentro da área da tecnologia, que a senhora viveu ou viu alguém passando um sufoco e só deu vontade de rir, para compartilhar aqui conosco e o público? Assim, eu já... Oh, meu Deus! É claro, né? Uma amiga, como sempre o pessoal diz, né? Uma amiga minha... Mas, assim, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito curiosa, né? E sempre procurei pensar bastante antes de fazer alguma coisa. Morria de medo de chegar, porque eu comecei a dar aula, né, há 12 anos, né? E aí me formei, né, pedagogia, jornalismo, e aí dou aula para essas duas áreas. E aí claro que a gente sente. Você imagina você entrar em sala de aula, você ter uma turma que já tem celular, porque a gente sabe que nós estamos entrando aí já na geração alfa, né? Já entramos, né? Então, você entra numa sala de aula e você encontra essa geração que fala para você assim, olha, eu acho que é melhor a gente tuitar, olha, vamos fazer um podcast? Vamos fazer... E nem todos os professores, eu estou falando do nível superior, né? Tratando de nível superior. Nem todos os professores têm essa habilidade, vamos dizer assim. Então, eu vivi um momento, assim, eu tive a oportunidade de ensinar muitos professores, eu fico feliz por isso, mas foi muito engraçado quando um professor, né, vou dizer se é professor e professora, mas um amigo, ela não conseguia acessar a internet, né, porque ela não entendia que para a internet você precisa de um Wi-Fi. Então, ela estava lá tentando, né? E eu falei assim, mas você já conectou o Wi-Fi? Aí ela, não, onde é que ele tá? Chama ele para mim. Foi muito engraçado, entendeu? Oh, meu Deus do céu! Então, gente, assim, foi um momento de você quer rir, mas você tem que entender que a pessoa não tem a mesma habilidade que você. E aí você, na mesma hora, não, o Wi-Fi é internet, né? E tal, fui explicar direitinho. Ela, meu Deus do céu, que ninguém nunca saiba disso. E vocês estão sabendo. Agora... Opa!
Eu não preciso dizer quem é, né? Então, eu tenho o quê? 36 anos de experiência, né? De comunicação, 12 anos na área docência. Mas, assim, foi bem engraçado. Onde é que está o Wi-Fi? Onde é que está esse rapaz, pelo amor de Deus? Vem aqui me ajudar. Então, foi uma experiência bem engraçada, assim, que hoje você ri, né? E acho que até E a dona Nete, né? hoje lembrando disso, né? Até hoje mesmo, com a tecnologia bastante avançada, tem muita gente que não consegue dominar ela. É verdade. Não consegue, né? A gente vai do simples, que é um data show, que você tem que adaptar o seu computador, né? E hoje muitas vezes você pode fazer sua aula do seu celular, né? Eu já conseguia fazer minha aula do meu celular direto para a tela, porque a gente, né, baixando aplicativos, porque hoje a gente tem uma infinidade de aplicativos. Eu, por exemplo, não conhecia, já ouvi falar desse de vocês, do podcast, mas eu não sabia que era tão fácil mexer, né? Hoje, fazendo, eu falei, poxa, que legal, que ferramenta legal. Essa galera de pedagogia está bem avançada, hein? Bem avançadinha. Estou gostando de ver. A gente arrasa. O Caio, ele sempre esteve à frente, né? O Caio foi um aluno que eu falava assim, quando ele vinha me propor as coisas, eu falei, garoto, vamos para comunicação, tu é um jornalista. Tu tem que ir para o jornalismo, né, Caio? Eu falei assim, não, mas eu pensava assim, não, eu preciso de você na pedagogia mesmo. Os alunos precisam de um professor antenado, né, para que eles possam aprender mais. E eu fico feliz quando a comunicação ela é utilizada dentro da educação. Quanto é importante hoje? Hoje, muito mais que antes. Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde nós estamos vendo quanto a tecnologia ela tem ajudado esse professor a entrar na sala daquela criança. Né? Eu sei que alguns não têm acesso à internet, mas tem a televisão, né? A rede pública tem a TV, o canal que está passando aquela aula. Mas mesmo assim, aquele professor que está lá do outro lado, ele precisa dar uma aula dinâmica, não pode ser a mesma aula. É diferente da aula que eu estou em sala de aula, com o meu quadro, com as brincadeiras, interagindo. Eu preciso fazer com que eu segurar aquele aluno do outro lado da tela, tu me entendeu? Então, é uma questão mesmo de querer aprender. Eu acho que todos nós precisamos aprender. Eu sou da geração X, mas eu quis, né, aprender. Eu fui curiosa, eu queria, sabe, eu queria mais. Por isso, hoje eu estou aqui, né? Hoje com o nosso currículo extenso, de experiências, de coisas boas, de momentos também de engraçados, né? De momentos difíceis, porque não é fácil, né? Nenhuma trajetória é fácil. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui hoje rindo disso tudo, né? Sobre usar a metodologia como tecnologia dentro e fora da sala de aula para os alunos. É aquilo que eu estava falando, é um grande desafio, né? Porque você assistir uma aula, você estando em sala de aula, é bem diferente de estar hoje, você olhar aquele professor no computador. Ele precisa chamar a sua atenção, né? Ele precisa, de alguma forma, através daquela tecnologia, daquele momento, incentivar você a querer estar em sala de aula. Então, eu acho que as dinâmicas de ensinos atuais, né, elas se modificaram de acordo com os avanços digitais. Eu acho que hoje os professores estão conseguindo, né, quem realmente está buscando, estão conseguindo ter aulas mais interativas, inovadoras, fazendo onde o aluno participe ativamente, né, tendo um conteúdo mais completo, porque hoje eu posso pedir para você, vamos participar pelo aplicativo tal, vamos fazer uma tarefa pelo aplicativo tal, né? E de repente eu posso utilizar também a sala de aula invertida, né, junto com esse aluno. São assim várias ferramentas que a gente pode utilizar para fortalecer, né, e incorporar essas tecnologias. Né? Eu tenho certeza que o resultado ele tem sido positivo, né? A gente pode hoje fazer a questão de avaliação e conhecimento através de um aplicativo, não é assim que a gente faz? Você consegue responder. É mesmo. Né? Hoje são vários formatos, diversas tecnologias que estão inovando hoje as instituições, né? Aplicativos, sistemas digitais, métodos pedagógicos, né? Então a gente precisa entender a sala de aula invertida,
né, que está sendo usada no mundo inteiro, né? Comparam ela com a sala de aula tradicional, né? Mas os resultados têm melhorado o cenário, essa inversão, onde você em casa pesquisa, estuda e na sala de aula você aplica, você conversa, você dialoga com aquele aluno. Ele vai ter oportunidade em casa, pelas novas tecnologias, de pesquisar. Né? Quantas vezes eu fiz isso em sala de aula? Os alunos pesquisaram, mas não vai pesquisar só assim, vai lá no Google e pesquisa, não, entrevista alguém, vê com alguém da geração X, da geração Y, vê com alguém da geração Z, vamos começar a ver, vamos ter vários olhares dentro dessa, né, dentro desse tema de sala de aula, e aí você consegue discutir, e é tão bom, né, que a gente acaba trazendo a nossa vivência para a sala de aula. E isso é importante, né? Existem apps para compartilhar arquivos. Verdade. Então, hoje eu dou a minha aula e eu posso compartilhar os meus arquivos. A gente pode organizar as tarefas. Hoje nós temos tudo isso. Antigamente eu tinha um mundo de caderno, de folhas. Não podia perder uma apostila. Ai, meu Deus, e agora? Hoje você tem tudo lá organizadinho. Você pode até corrigir provas automaticamente. Entendeu? Então, tudo aquilo que costumava tomar muito tempo, agora contam com a tecnologia como uma grande aliada. Então, é você que precisa não olhar a tecnologia como sua... Como é que eu digo? Como é a palavra? Eu não posso olhar ela como minha rival, né? Ela não é minha rival. Eu preciso estar aliada a ela. Na realidade, ela é a minha aliada. Eu preciso entender isso como o novo professor. E isso serve para todas as áreas, né? A gente está falando aqui da webpedagogia, do professor, mas eu falo na área do jornalismo e em todas as áreas hoje é importante que você conheça as novas tecnologias. E para a área da pedagogia, a tecnologia educacional, né? Você precisa ter essa experiência. Eu estava até lembrando que eu falei muito do rádio, mas também trabalhei muito na TV. E na TV nós temos o teleprompter. Já ouviram falar no teleprompter? Já. É onde você lê tudo que você vai falar na TV, né? Você está apresentando um jornal, mas tudo está ali, até o boa noite, até o tchau, entendeu? É tudo ali. Todo o roteiro, Todo né? o roteiro dentro de uma tela que se chama teleprompter e que você lê. Mas quando eu comecei na minha geração, eu tinha que ler na cartolina, eu tinha que decorar. Entendeu? E uma ótima visão também, né? Uma ótima visão, que hoje me rendeu um óculos. Mas eu precisava ler algumas coisas difíceis, ou então nós separávamos por parágrafos, ou por letra, ou por nomes e frases, e dali eu tinha que desenvolver, entendeu? Entrar no ar e falar e chamar. Hoje não, hoje você lê tudo no teleprompter. As pessoas falam assim, meu Deus, como é que essa repórter consegue decorar tudo, né? Eu lembro dos meus filhos, quando me perguntava, minha filha falava, mãe, como é que você consegue decorar tudo? Eu achava muito legal, né? Pois é, minha filha, pra você ver, a mamãe é muito inteligente, brincando, né? Mas porque as pessoas não conhecem as novas tecnologias, que hoje nos dão essa oportunidade de tudo que você escreve, digita no computador, ele vai direto para o teleprompter, hoje bem mais moderno, e que você consegue ler ali as notícias, o que você precisa, do teu bom dia, todas as matérias. Então, isso é muito legal, né? Essa evolução. Então, a tecnologia, ela chegou em todas as áreas. É preciso que a gente torne ela uma aliada e não uma rival. É verdade. Eu tenho uma experiência com uma amiga nossa de sala, a Elze Kelly, no qual ela deixou a sala de aula, né, para entrar na área virtual. No qual, durante essa pandemia de coronavírus, ela teve que repassar as aulas que ela fazia, né, remodelar as aulas que ela fazia na sala para poder ir para a internet. Ela falou que a grande dificuldade dela foi a complexidade de produzir aulas para crianças que vão estar do outro lado da tela, né? Assim, todo mundo sabe que criança, ela não tem atenção ali 100% do tempo todo. Alguma hora ela vai querer fazer uma coisa, uma hora ela vai querer sair, mexer em alguma coisa. Então, ela teve que remodelar todo o plano de estrutura de planejamento dela para uma aula que seja interativa, que a criança não fique assim, cansada, chateada e queira sair logo, mas uma aula divertida, uma coisa que ela queira interagir, ela queira contar, né, para os pais e que os pais participem.
que foi um exemplo que ela falou de uma aluna, Uhum. que ela sempre faz algumas músicas durante a live dela, e quando a criança gosta de uma música, ela vai querer que os pais cantem também junto, né? Tipo, eu aprendi hoje uma música, eu quero... Aí tem que ter toda aquela interação que o pai tem de querer cantar também, de querer participar. Eu acho isso muito interessante, essa experiência dela. Muito legal, né? Tudo. Muito legal mesmo. Uhum. Então, assim, por isso que eu falo, olha, a gente também tem os pontos negativos e positivos, né, Caio, desse uso da tecnologia, né? Então, a gente precisa também utilizar e saber até que ponto isso vai ser bom para mim, até onde isso vai ser bom para o meu aluno, qual vai ser o impacto. Então, a gente precisa pensar nisso para poder dar uma boa aula. Hoje, você sabe que a tecnologia, né, os pontos positivos, você tem mais facilidade, né? Você pode ter tudo o que você quer sem sair de casa. Né? Hoje você pode passar um filme para aquele aluno, você pode ouvir uma música, ver um clipe, tudo com muita facilidade, né? A rapidez, né? A informação com os meios de comunicação, conhecer pessoas pela internet, tudo isso são pontos positivos. Mas a gente não pode esquecer também que existe uma frustração dentro disso. A criança que não tem esse acesso, e até nós, como adultos, professores, a gente está cada vez mais acostumados a usar aparelhos tecnológicos diariamente. Você já tentou ficar sem o WhatsApp um dia? Você fica doido, você não consegue, é complicado, você não consegue. A impaciência, o fato de uma página na internet não abrir, você já fica nervoso, né? Você fica estressado. Uma página que não abriu, né? E outra coisa que trouxe de negativo e que eu queria muito falar sobre isso, e eu acho muito importante, é a questão da escrita. Você está tão acostumado a escrever pelo WhatsApp, aquela questão você, VC, né? Pode, PD, que você acaba trazendo isso para a sala de aula. Né? Então, eu, como professora, eu sempre interagi com os meus alunos pelas redes sociais, pelas mídias sociais, e eu sempre cobrei, ei, por que VC? Né? Então, eles já sabiam, quando eles conversavam comigo, eles tinham que digitar tudo muito bonitinho. Eu falei, e aonde está a vírgula? E cadê esse ponto final? E esse ponto de interrogação foi parar aonde? Em que lugar da cidade de Manaus? Então, são coisas que eles são brincadeiras que você vai acabar lembrando quando você for escrever, meu Deus, cadê o ponto? Cadê a vírgula? E a gente acaba, e isso é muito negativo, né, nessa questão. Você acaba tendo essa dificuldade de escrever. E essa interação física, porque às vezes tecnologicamente, você está tão ligado ali que você esquece que existe alguém do outro lado. Essa pandemia veio trazer essa saudade, né? Que vontade de abraçar alguém, que vontade de ver alguém, de conversar com alguém, de esquecer um pouco o celular e ficar ali conversando, jogando conversa fora, estudando. Então, acho que a pandemia trouxe até mais. Embora hoje tudo tecnológico, você pede a comida, você pede o mercado, você estuda, você pesquisa, mas a gente precisa entender, né, que dentro do nosso meio a gente precisa pesar o lado positivo e negativo e saber balancear isso como professor, principalmente. Isso também do encurtamento das palavras se remete até no Enem, né? Algumas vezes, quando a gente, nos processos de aula que a gente tem antes de fazer o Enem, de parágrafos, gramáticas, eu recebi algumas aulas durante esse processo. E a gente sempre, no final de toda aula, a gente tinha que entregar uma redação. Isso, né? muito bom. E o professor sempre falava assim, tipo, olha, isso aqui não tá legal, não. E quantas vezes eu não vi outros colegas meus, ele sendo chamado a atenção na frente de todo mundo, porque ele abreviou né? Comecei, aí colocou uns emojis, né? Uns emojis de coração, no final de uma redação, um emoji no meio de uma redação. Isso, tipo, eu ficava assim, cara, como assim? Entendeu? Não tem... Mas é isso que eu falo. Você acaba trazendo isso para o teu, né? Essa questão para o teu cotidiano, e aí você acaba perdendo por isso. Hoje você vê que os alunos são reprovados em redação, em concursos, no Enem. Quantos são reprovados na redação? Porque você escrever corretamente, só fazendo isso através
da internet, do computador, do seu celular, você acaba se viciando muito nas gírias, nas palavras, e você perde um ponto se você escrever errado. Então, assim, eu digo que eu sou privilegiada, né? Eu vim de uma geração onde eu precisei escrever. Eu comecei no impresso, fui para o rádio, né? Redes sociais, né? Mídias sociais, TV, quer dizer, passei por várias áreas. E hoje a minha experiência, a questão de escrever principalmente, é muito positivo, né? Porque eu posso passar isso de uma forma dinâmica para os meus alunos. O quanto é importante escrever. Você não pode ser um bom professor se você não sabe escrever, né? Você vai para suas redes sociais e você coloca lá, você quer falar alguma coisa, dar uma opinião, e se você fala uma palavra errada, você já perde toda a credibilidade de um texto que de repente ficou maravilhoso, mas você perdeu a credibilidade por uma palavra que você escreveu errado. E às vezes não foi o corretor, por uma vírgula que você não colocou no lugar, por um ponto que você deixou de colocar, né? Então a gente precisa ler. Para você escrever bem, Caio, Catarina e Érica, você precisa ler. Se você não tem leitura, você não tem uma boa escrita. E esse hoje é o grande desafio, né? Não adianta o professor apenas conhecer o computador, não adianta você como aluno conhecer só o computador e algumas tecnologias. Você precisa usar esses conhecimentos para que você possa ter qualidade naquilo que você faz, seja como professor, jornalista, contador, advogado, né? Se você não sabe escrever e tem preguiça de ler, então você nunca vai conseguir escrever, porque a internet não te ensina isso, tá? Uhum. É verdade. Para finalizarmos esse podcast, eu quero que a professora Carla Santos dê uma dica para nossos ouvintes de algum filme, de alguma leitura de um livro, ou de um documentário que fale sobre a vida virtual. Pois é, o documentário, eu nem lembro o nome do documentário, eu assisti, mas se eu lembrar eu vou passar para vocês, mas não estou lembrando. Eu tenho vários livros, Caio, eu gosto de ler aquilo que me chama atenção. Eu sempre disse uma coisa para os meus alunos, e eu vou dizer para vocês como conselho, né? Como você está me pedindo, falar um pouquinho sobre isso. Leia o que você gosta, sabe? Você não pode ler só o que as pessoas querem que você leia. Olha, eu quero que você leia a mídia e a modernidade, porque isso vai fazer com que você... Mas se você não gosta dessa leitura e você gosta de ler sobre... Antigamente, eu lembro, na minha época, nós líamos vários livros, não sei se vocês pegaram essa época, hoje algumas escolas ainda trabalham com os livros paradidáticos, né, de Machado de Assis, né? Eu tenho vários aqui em casa, meus filhos sempre leram, independente de escola. A minha filha, por exemplo, ela gostava de ler a questão das histórias românticas. Eu leio, minha filha, o importante é você ler o que você gosta, aquilo que vai chamar a tua atenção, porque nenhuma leitura, nenhum livro é escrito errado. Não existe a escrita errada. Então, você lendo, você ativa a sua mente, a sua imaginação, né? Então, eu acho que você tem que começar por aquilo que você gosta, não por aquilo que as pessoas impõem para você. Eu gosto disso, eu vou ler isso. Eu tenho vários livros, né, aqui em casa. Aqui em casa, graças a Deus, todos nós gostamos de ler, mas foi uma coisa que eu ensinei para os meus filhos, né? Meu marido ensinou para eles. Como exemplo, eles viam e faziam. Então, acho que assim também tem que ser. Você só pode ser um bom professor se você mostrar para esse aluno o que você sabe fazer. O teu exemplo é que vai arrastar. E ensinar isso para as famílias também. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Então, assim, dentro do jornalismo e dentro da pedagogia, eu já li muitos livros, gosto, né? Assim, eu gosto muito da história da imprensa no Brasil. É um livro que eu já li 3 vezes. Mas eu gosto da forma com que a Ana Luísa e a Tânia Regina, elas falam sobre isso. Eu gosto da mídia e a modernidade também, do John Thompson, né? São livros de comunicação, que é o que eu gosto. E dentro da comunicação eu consegui trabalhar a minha pedagogia, né? As minhas metodologias em sala de aula, e eu acredito que deu muito certo.
acho que a gente tem que... Eu sempre incentivei assim, os alunos brincam comigo que no TCC, né, eu sempre digo, volta, escreve de novo, corrige, vai, volta, lê isso para resumir isso, para entender isso, porque a gente tem que aprender que nós não precisamos estar num processo de copiar. Você pode interpretar. Hoje, se você consegue interpretar, você consegue escrever sobre aquilo, e é isso que falta. Aprenda a interpretar, e isso só vai acontecer se você buscar na leitura esse objetivo. Leia, leitura, não tem outro conselho. Não adianta eu falar, compra um celular novo, olha ali os apps, pesquisa um aplicativo. Se você não souber escrever, se você não souber interpretar, se você não tiver uma boa leitura, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, esse é o meu conselho. Eu acho que você tem que acreditar em você, eu acho que você tem que dizer assim, eu posso, eu quero, não se sinta assim, olha, eu não vou conseguir não, professora, eu já estou numa idade, ou então eu não vou conseguir não, já não tenho mais cabeça para isso. Tem sim. Eu acho que você precisa começar. Esse é o mais importante. Eu preciso começar por aquilo que eu gosto. Então, sinta-se à vontade para ler e pesquisar aquilo que você gosta. E aí a gente vai seguindo e conseguindo aí, alcançar os nossos sonhos e objetivos. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais um podcast com a presença da professora Carla hoje, que trouxe dicas maravilhosas, assuntos muito assim didáticos, né, de todo professor, de todo jornalista e de qualquer outra área. E em breve a professora Carla voltará novamente mais à frente. Deixe sua pergunta, seu comentário, que a professora Carla poderá voltar mais à frente para responder. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Caio. Tchau, Catarina. Tchau, Érica. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Espero voltar com vocês, Tchau. falar sobre outros assuntos, ou os mesmos assuntos, que é muita coisa para falar, né? É. Beijão para vocês, Tá viu? bom. Bom estudo!